Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando um programa especial de abertura. Eu sou o TG, mais conhecido como Ronaldo Krause. Eu apresento o chat de estratégias quantitativas nas quartas-feiras pelo Auditório Directa. São 10 horas da manhã, diretamente das minhas pseudo-férias aqui. A gente está fazendo um programa especial cobrindo aí o descanso merecido do Collor entre o recesso de final de ano. Primeiramente, bem-vindo a todos que estão assistindo aí. Sintam-se à vontade para perguntar, depois eu faço algumas considerações. Me dão um retorno se o som está em ordem, se a imagem está em ordem. Eu estou aqui diretamente de um puta sol aqui, eu estou trancado numa sala sem ar-condicionado. Mas minha maquiagem está segurando a onda por enquanto. Sintam-se à vontade para fazer qualquer comentário. Quem já me conhece dos chats de quarta-feira já está mais ou menos acostumado com a maneira que a gente tem de ver aí o mercado. Já está acostumado mais ou menos com as palavras. Mas para quem não está acostumado com a gente, vocês vão se acostumando. A gente vai fazer tanto abertura quanto fechamento nesses 3 dias aí, hoje, amanhã e depois, e o fechamento de hoje, amanhã e hoje à tarde também. Já tem o chat de estratégias quantitativas aí comigo mesmo, que vai ser mais ou menos parecido com o que sempre é, e a gente pode até fazer uma retrospectiva dos melhores momentos do ano para não perder a deixa aí, né, dos melhores trades do ano, coisas do gênero. Só não vamos ter o especial do Roberto Carlos, porque ele me deu cano hoje, falou que vinha e não veio. De qualquer maneira, para quem está acostumado com o Collor fazer aí os comentários, eu sou meu linguajar, ou sei lá, as palavras que eu uso são um pouco diferentes das dele, mas eu acho que dá para eu tentar me adaptar aí um pouquinho para análise técnica mais tradicional. Vou ver se o que eu posso fazer para ajudar. A intenção aqui simplesmente é não deixá-los órfãos do Collor. Acho que a maioria do pessoal que está online aí já está meio acostumado comigo, já sabe mais ou menos algumas ideias e algumas coisas que a gente defende aí na questão do entendimento do mercado. E quem não tiver acostumado, quem achar estranho alguma coisa que a gente falar, por favor, entra aí e coloque seu comentário. Já temos aqui algumas perguntas. O Anareco vamos dizer Anareco, bom dia. O árbitro dizendo bom dia. O Marcão falando bom dia, TG, como foi o do Natal? Natal foi bom, o peru tava bom, as comidas estavam boas, a cerveja podia estar um pouco mais gelada, mas foi o que deu pra gente conseguir. E o seu, Marcão, como é que foi? Foi tudo bem? O Marcão também já é um velho telespectador aqui nos nossos chats, a gente sempre brinca bastante, então espero que vocês não se incomodem com isso. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada já na abertura do mercado, né? O mercado hoje talvez um pouco morno aí no final do ano, tentando corrigir, vamos dizer, ou compensar, né, já que a gente teve pregão na segunda-feira lá nos Estados Unidos, uma ligeira queda, assim, 0,5%, coisa do gênero. As ADRs brasileiras também foram mais ou menos por esse lado aí, 0,5% para baixo e tal. Então, provavelmente a abertura aqui do mercado hoje está sendo um pouco para baixo também, por enquanto, menos 0,13. Eu já vou passar passar aqui pro gráfico para não ficar muito ruim para vocês. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem aqui só para a gente não ficar muito perdido aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar. Porque na nossa maneira, né, de fazer o chat aí, ou de fazer os comentários, né, como eu disse, para quem já está acostumado, a gente usa
terminologia, umas palavras um pouco diferentes. Eu não sou muito de ficar falando nome de candle, nem nome de formações. Eu não acredito muito em triangulinhos e coisa. Então, para mim, existe tendência e congestão, vamos dizer assim. Resumindo muito, eu sou um pouco mais simples assim na maneira de ver. Também não tento ficar pegando movimento candle a candle. As minhas ferramentas são um pouco menos enroladas assim. Então eu uso bastante o IFR e o estocástico para congestões, e uso volume e acumulação, ou OBV, dependendo do que for, para tendência. E eu tem uma abordagem um pouco mais de rompimentos e retornos à média. Então eu procuro mais movimentos ou congestões e tento operar, se possível, no gerúndio, né? Eu opero o que está acontecendo, eu não opero muito o que eu acho que vai acontecer, se bem que de vez em quando uma apostinha não faz mal para ninguém, desde que seja controlado. O que eu acho aqui, uma das minhas opiniões, é que a análise técnica é uma parte do problema. A parte principal do problema é selecionar bons ativos pelo que a gente quer, seja pelo critério fundamentalista, ou seja por critérios de liquidez, ou seja por critérios de tendência. Então a parte da análise técnica aí é simplesmente um pedaço da briga, da luta aí do agente contra o mercado, ou a luta da gente contra a gente mesmo. Mas a gente vai colocando aí ao longo desses 3 dias, para quem não está acostumado, a gente vai colocando aí as nossas ideias aí, e as nossas crenças, sempre lembrando que aqui ninguém é muito dono da verdade, não. A gente realmente tem algumas crenças, tem algumas ideias, mas o que a gente gosta mesmo é de debater. A gente, normalmente nos nossos chats, a gente sempre recomenda livros, porque a gente acredita que o aprendizado é uma coisa pro resto da vida. Depois que você começa, não para mais. É aquela história, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu sei pouco. E a gente está sempre aí trazendo algumas coisas novas, algumas ideias diferentes, ou reforçando o que pode ou não funcionar em determinadas condições. Mas vamos começar aqui já a fazer o bate-papo, começando aqui o gráfico do Ibovespa. Se vocês não estiverem vendo, por favor, vocês me avisem, né? Eu estou meio sem retorno aqui das coisas, eu estou com o computador, e se tiver algum problema de transmissão também, vocês me avisem, por favor, que eu estou sem meus assessores aqui hoje. Eu estou literalmente a pé do que está acontecendo. O Marcão já está pedindo aqui, comente Alpa 4, vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Natal a gente fica mais poético. Mas enfim, acho que tá dando para ver legal o gráfico, né? Esse daqui é o gráfico do Ibovespa, já temos a abertura aqui. Aquele velho problema do descasamento entre aqui e os Estados Unidos. A gente só está compensando a queda aí de segunda-feira do Dow Jones, e talvez descontando uma abertura eventualmente positiva. O fato é que na notícia aí enquanto não resolver essa história do abismo fiscal. É engraçado como esse pessoal tem facilidade para inventar nomes e inventar headlines, inventar as manchetes aí, mas o caso é esse. Enquanto não resolver, ou pelo menos não parecer que resolver o abismo fiscal americano, a gente vai ficar aí nesse chove não molha mesmo. E aqui ainda tem esse descasamento de horário, que as coisas só começam a andar quando abre o Dow Jones e quando abre a S&P 500. Mas de qualquer maneira, ao contrário do que o Collor faz, assim, eu não gosto muito de ficar olhando o mercado americano. Acho que é muita coisa para ficar olhando. Acho que dá para você ter uma base, dá para ter sei lá, como vou dizer assim, um parâmetro aí só, mas não dá para ficar analisando o gráfico do Dow Jones ou do S&P 500 e tentar operar aqui. Se você operar lá, você olha lá. Se você opera aqui, olha aqui. De qualquer maneira, o Ibovespa reflete o que está acontecendo aqui. Então, você ficar arrumando mais gráfico para olhar, além do ativo que você está operando, o gráfico do mercado, o gráfico é muita coisa para ficar olhando. Então, eu prefiro, é uma questão minha, não existe nem certo nem errado, né? Eu não estou querendo mudar a ideia de ninguém. Simplesmente
uma opinião. Eu acho que se você opera o Ibovespa, se você opera ações do Ibovespa, você olha o Ibovespa, porque o Ibovespa reflete já qualquer problema no Dow Jones, no S&P 500. Talvez para quem opere day trade, opere mais o candle aí, vamos dizer, minuto a minuto, tenha utilidade olhar lá fora sim, para tentar pelo menos dar uma bússola, né, do momento ali. Mas de qualquer maneira eu acho que o Ibovespa já está refletindo o que acontece, já reflete bem, não é tão necessário assim. E como a gente faz um comentário diário aqui, né, como comentário em cima do gráfico diário, eu também não acho que seja tão importante olhar o Dow Jones, a não ser de vez em quando, deixa eu ver se os caras estão otimistas ou tão pessimistas. Mas é isso aí, não é tão necessário. Eu gosto de olhar só o Ibovespa, já tá bom, já reflete o que acontece lá fora, acaba espelhando aqui no Ibovespa e em algum papel específico que a pessoa queira ver. É o que importa no sentido de simplificar, né? Conforme a gente vai ficando mais faixa preta na história, dá pra gente ir colocando coisas novas, analisar não, mas colocar LEDs novos, né? Colocar direções novas, colocar bússolas novas, aí no caso seria realmente o mercado americano pra gente. O Ibovespa abriu, tá próximo do 0 a 0, mas num prazo um pouco maior, vinha em topos e fundos descendentes, né? Chegou a reverter aqui, fazendo já alguns zigue-zagues ascendentes, alguns topos e fundos ascendentes, e já vem numa boa alta desde o fundo de 55, agora já está em torno dos 60 mil pontos, próximo de uma região de resistência aqui, que seria os 62 mil e alguma coisa em fechamento, ou no topinho aqui anterior, nesse topo aqui, em torno de 63.400, 63.500. Vamos colocar aqui 63.428 para quem gosta de números mais exatos, olhando daquele jeito que o TG gosta de olhar, para quem já está acostumado, olhando um prazo olhando um time frame aqui um pouco maior, olhando um período um pouco maior. Tivemos essa queda desde o começo de março aqui, chegando a fazer o fundo no começo de junho, uma pequena congestão, rompemos essa congestão, até fizemos um pullback mais longo aqui, rompemos esse pullback, perdemos essa região, fomos testar o fundo do pullback de novo, e agora a gente volta para testar a região aí dos 63, 64 mil pontos como resistência de novo. Lembrando que tem aqui, para quem gosta de simetria, a gente estaria repetindo essa perna lateral agora, né? Então o esperado é que nessa região de 63 mil pontos a gente dê uma congestionadinha aí de alguns dias, talvez esse mês de janeiro, enfim, mas só pela simetria. Ao que tudo indica, a gente ainda vai testar os 70 mil pontos novamente num prazo aí de alguns meses, né? A repetir aí o que acontece, né? Se a gente olhar o que aconteceu, a gente estaria por aqui, né? Essa parte aqui é dezembro do ano passado, então a gente teria rompido essa região de resistência para fazer um novo topo lá próximo do topo anterior, né? Que era dos 70 mil pontos. Então é onde a gente está no ano, seria aqui. Só que no ano passado a gente teve uma lateralização aqui no mês de dezembro, e aqui a gente está, depois de uma correção um pouco mais aguda, está retomando aí a alta no diário, mas também sem muita dica, né? Não teve assim um zigue-zague, um pivô de alta, que nem a galera gosta de falar, né? Aqui a gente, por enquanto, a gente está olhando de uma maneira um pouco mais longe, assim, olhando mais as árvores, olhando mais a floresta do que as árvores, desculpa. A gente está tendo essa primeira perna de alta aqui ao longo de dezembro, né? Aliás, do meio de novembro até agora a gente está tendo apenas uma perna, então não dá muito para a gente ter uma linha de tendência de alta, pelo menos não no diário, pelo menos não no semanal. Talvez nos 60 minutos ou no intraday a gente já tenha vários zigue-zagues, evidentemente, mas no diário a gente não tem nada ainda que indique assim a retomada da alta. Olhando assim mais distante, temos aqui esse fundo principal mais ou menos
na mesma região desse fundo. Não tivemos aqui um rompimento ou a ultrapassagem de algumas zonas de resistência intermediária. O fato é que os topos principais aqui, que esse já foi superado. Temos os dos 63 mil pontos e depois os dos 69 aqui, deixa eu colocar aqui, né? 68.969 aqui em cima. Então o que a gente pode dizer assim com maior probabilidade é a superação dos 63, 64 mil pontos. Aqui levaria o índice para um novo teste dos 69,70. Ao fato que a perda deste fundo, caso venha ocorrer uma correção aqui, a perda desse fundo dos 55 levaria o mercado a corrigir até os 52, né, próxima região de suporte 52, depois aqui embaixo em torno dos 50. Mas então no curto prazo o Ibovespa está numa perna de alta, testando bem próximo à região de resistência, né, que é os 62 que a gente falou aqui, 62 mil pontos, já está 61, então tem mais pouquinho para andar aqui, e o rompimento dessa região pode levar o índice aqui para cima, a perda desse fundo pode levar o índice aqui para baixo. Mas só falando em termos de índice, acho que já está bom, né? Já falamos bastante do Ibovespa. Está atrapalhando minha imagem aqui? Não está, né? Então a gente vai começar sem mais delongas. A gente vai já entrar aqui. O Marcão tá pedindo para dar uma olhada em Alpargatas. Alpargatas é a empresa do Maluf, é isso, né? Ou é a Duratex que é do Maluf? Eu nunca sei. Bem, Alpargatas, vamos olhar aqui, olhando a liquidez. Bem, tá o último volume financeiro 700 mil, a média 4 milhões, então talvez não seja tão líquido assim, mas também não é de se desprezar, não dá para se jogar fora também não. É uma boa empresa, né, para quem gosta aí de fundamentos. Tem aqui a resistência em torno dos 15,50, né, entre 15,50 e 15,70 aqui, 15,66 e 15,40 aqui. Vem de chegou a congestionar, ameaçou romper essa congestão, perdeu a congestão, veio testar a banda de Bollinger aqui embaixo e agora se encontra em outra congestão um pouco mais simpática aqui, já que no acumulação a gente já viu a perda de força aqui e o volume, padrão de volume, não tem muita dica para dar pra gente, não está mostrando tanta coisa assim. O fato é que uma entrada em Alpargatas pode ser dada no rompimento aqui dos 14,80 mesmo, em cima dessa congestão, e uma entrada na venda, na perda dos 13,70, 13 e alguma coisa. O inconveniente é que seria muito curto aqui, né? Para você entrar, daria os 3% padrão para quem faz o swing trade, né? O famoso swing trade, trade de curto prazo, que seria entrada nos 14,80 e uma realização parcial na região anterior dos 15,50, daria 3% aproximadamente, que é um pouco apertado. Talvez para quem seria um pouco mais prudente, a entrada depois dos 15,50 aqui, que seria o rompimento dos topos anteriores, talvez fosse um pouco mais vamos deixar prudente, né? Para não falar palavrão de manhã. Normalmente a gente fala bastante palavrão no chat da tarde, mas no chat da manhã não dá para ficar falando muito palavrão ainda. Mas é isso, está numa congestãozinha aqui e tem pouco espaço, porque logo que romper esses 14,80 já temos aqui a região dos 15,40, 15,50 como resistência. Seria um trade um pouco mais arriscado, devido também à liquidez. Se fosse um papel mais líquido, talvez não tivesse tanto problema essa questão da liquidez, dessa questão do alvo mais apertado aqui. O fato é que está nessa congestão, dá para tentar operar essa congestão, mas eu acredito que tem papéis mais fáceis e mais interessantes no mercado no momento. Que mais? O Colmeia está falando bom dia, TG. O Colmeia, beleza? O Colmeia também é outro que já está mais ou menos acostumado com o nosso palavreado, com o nosso jeito de enxergar aí o mercado.
pedindo para dar uma olhada em MRV, o Anareco pedindo, Anareco, pô, tô parecendo alemão mas enfim, Anareco, qualquer coisa você me corrige aí, pedindo para olhar PDG, e o árbitro pedindo o CEMIG 3. Lembrando sempre que o que eu normalmente faço aqui, a gente não analisa, eu não analiso papéis, né? O papel do analista aí é do Collor e tal, mas eu costumo analisar os mais cenários, né? A gente sempre olhando naquela palavra, não tô achando a palavra, mas naquela visão, né, de cenários, de retorno à média. Então a gente comenta mais setups e não faz tanto comentário sobre papéis específicos. A gente sempre fala sobre cenários ou algum tipo de em qual setup aquele papel pode se encaixar, né? Se é um setup mais de retorno à média ou se é um setup mais de rompimento. E sempre lembrando que rompimento e retorno à média existem em todo tipo de análise, existe na vida, existe onde for. Para quem gosta da análise fundamentalista, também existe empresa de valor e empresa de crescimento. Então também é retorno à média, também é rompimento. Então é só essa visão, é uma visão um pouco diferente, uma visão talvez que alguns chamam de mais moderna ou mais, enfim, é diferente, né? Então a gente não fala muito nome de formações, de candle, não fala nome de candle, aquela história. Para mim tem candle tem dias direcionais e dias indefinidos, que a gente chama de candle simplesmente para facilitar, mas a verdade é essa, tem dias mais direcionais e dias mais indefinidos. Mas voltando aqui, vamos lá, pela ordem, quem chegou primeiro pede antes, o Colmeia pedindo para dar uma olhada em MRV, setor de construção ameaçando uma retomada aí, pelo menos no gráfico, né, depois de ter apanhado bastante o ano passado. Tá, né, os gráficos, a maioria dos gráficos estão bem parecidos, né? Temos correções agudas, temos aqui movimentações para baixo do começo do ano passado. Eu já estou no ano que vem. Do começo do ano passado até o meio do ano passado, a gente tem uma movimentação bem negativa na maioria dos papéis, depois uma certa retomada e uma congestão, né? Daí no final do ano ameaçou perder o fundo aqui, ameaçou não, né? Jogar o preço para baixo para tomar fôlego para a impulsão de final do ano, mas não foi aquela impulsão que todo mundo esperava que pudesse ter aí no final do ano. Então, olhando um pouquinho mais de perto aqui, MRV, a pedido do Colmeia, tivemos essa movimentação, vamos lá, tivemos essa congestão, ameaçou o rompimento da congestão com outra congestão, perdeu os dois níveis de preço, tanto da congestão pequena quanto da congestão maior. Fizemos uma correção aqui, ela fez uma correção dessa perna anterior aqui de alta, né, talvez em torno de 50%, né, do Fibonacci aqui, a gente chegou mais ou menos nesse nível. Aqui ameaçou perder o fundo, mas já retomou e ficou clara uma congestão aqui, quem quiser considerar um ombro cabeça ombro invertido ou um pseudo diamante, que enfim, tivemos a perda do fundo e a recuperação, e este rompimento aqui em gap já indicaria uma entrada para quem gosta de entrar em rompimento, mas logo já encontrou a banda de Bollinger superior aqui, já fizemos um candle fora e novamente outra congestão aqui, ameaçou perder, mas não chegou nem a fazer um pullback, né, do rompimento anterior aqui. Mas para quem quiser considerar, a região é bem próxima, né? Um pullback seria em torno dos 11,10, 11 alguma coisa, chegou até 11,20. 1% é uma coeficiente de segurança de erro mais ou menos aceitável. O fato é que deu a congestionadinha e não andou mais. Qualquer entrada em MRV aqui podia, na ponta, primeiro seria essa superação desse candle aqui nos 11,90, vamos colocar R$12. Para quem trabalha no curtíssimo, né, no curtíssimo, a superação aqui dos R$12 para tentar chegar nos 12,35, 12,36 aqui já é os 3% que quem busca o swing trade pode ser um alvo para realização parcial, e o próximo aqui nos 12,80, e lá atrás a gente tem só
o topo em torno dos 14,50, 14,60, 14, deixa eu ver, não, 14,90 aqui, né, o topo maior. Mas quem pretende entrar para curto, rompimento dos R$12 para ser um pouquinho mais 12, né, para ser mais, superar o número redondo aqui. Primeiro alvo em torno da banda de Bollinger aqui, que hoje está nos 12,50 aproximadamente, 12,47, né, e é o topo anterior, e a outra região de resistência aqui, 12,80. É muito difícil pelo final do ano, começo do ano, o volume cai um pouco, né, como a gente pode ver, já tem alguns dias, desde o dia 15 de dezembro, tem trabalhado com o volume abaixo da média, e as médias aqui estão se cruzando, não dando nenhuma pista, apenas confirmando essa congestão. O interessante é que entrasse mais volume, ou que desse alguma indicação aqui na acumulação, pelo menos é coisa que a gente ainda não tem em MRV. É um papel que está bem travado aqui, né? Mesmo nos movimentos, se a gente olhar os movimentos mais longos, né? Cheio de gap aqui, parece a Vale às vezes. Todos os movimentos, tanto para cima quanto para baixo, acabam tendo vários gaps, né? Muito difícil de operar, e a liquidez, apesar de ser boa, né? A gente tem uma média aqui de, deixa eu conferir só, tem uma média aqui de 45 milhões, mas no último pregão aí de sexta-feira, é de sexta, né, esse pregão, no pregão de sexta-feira a gente chegou a movimentar 6, é isso? Deixa eu ver aqui. A gente chegou a movimentar 26 milhões, alguma coisa, para uma média de 45. Então vem caindo um pouco a liquidez da MRV, mas se a gente olhar o padrão de volume, ela tem alguns momentos com volumes altos e vários momentos com volumes abaixo da média. Não é tão simples de operar. Como eu sempre digo, a gente tem que selecionar aí os papéis para a gente conseguir escolher melhor aí. A seleção dos papéis é o principal, já é o começo, né, da operação, já é a seleção dos papéis. Eu acho que tem papel mais fácil do que esse setor aí, como é. O Anareco pedindo olhar PDG, outra construtora. Seria legal, pessoal, que vocês colocassem talvez o prazo aí que vocês estão pensando em operar, porque às vezes eu fico falando aqui, eu estou olhando um prazo um pouco maior do que vocês estão querendo. Então às vezes pode falar no 60 minutos, no semanal, no longo prazo, curto prazo, a gente não tem problema nenhum com isso. Aqui a PDG, olhando no prazo maior, fez aqui um topão lá em cima, né? Vem como todas, né? Fez o topo em torno de fevereiro, março desse ano, um movimento bem negativo até junho, maio, junho, e no caso da PDG, ela congestiona desde então, desde junho, com um suporte em torno de 2,80 e a resistência aqui em torno de 4,30, né, que ameaçou romper, mas não confirmou. E as bandas aqui laterais, alguns movimentos mais suaves e outros mais direcionais aqui, né, como nesse caso, mas esse caso aqui de novembro, viemos só testar o fundo anterior em torno dos 2,80, 2,85. Chegou até a 2,77, foi a mínima, e o movimento não tão direcional assim. O fato é que dá para operar essa congestão zona que ela tá. De novo, papel de construção mais travado, mais enrolado. Eu vou tirar minha cara aqui um pouquinho, só para ficar um pouco menos complicado. Eu vou tomar um gole d'água também, que aqui tá um calor do caramba. Aqui, olhando na operação em si, a gente tem um fundo nessa região aqui dos 3,37, 3,40, né, que já seria pelo menos anteriormente aqui a resistência, o suporte imediato, e a gente está meio ameaçando, a PDG está ameaçando romper essa faixa de preço dos 3,40. Pode dar uma
uma entrada aí, mas logo a gente, em 3,70 a gente já teria uma resistência próxima. Como a PDG trabalha com preços em torno de R$3, qualquer movimentação, mesmo que seja aqui dos 3,40 para os 3,70, já é quase 10%. Então nesse caso a gente tem que olhar um pouco mais próximo mesmo. Não dá para qualquer pequena movimentação de preço, vamos dizer, se cada centavo do preço em cima de R$3, você vê aí o quanto que já é em termos de preço para quem trabalha com day trade ou trabalha no mais curto prazo. O fato é que a PDG está ameaçando essa superação desse 3,40, 3,30 aqui, que seria uma zona de preços importante. E essa superação dessa zona de preços pode levar para outra zona de preços importantes, que são os 3,70 e depois lá para cima nos 4 alguma coisa. Aqui está interessante, esse rompimento já se configuraria um zigue-zague para cima, então ela passaria de uma tendência de indefinida, né? Ou aqui no caso, a perda dessa congestão, ela já estaria fazendo topos descendentes e os fundos descendentes aqui, ela passaria a estar fazendo topo ascendente e fundo ascendente, já permitindo entrada na tendência aí dela, né? Apesar dos alvos serem curtos, a liquidez dela é muito boa. Seria em termos de liquidez, ela seria das construtoras mais líquidas, seria a mais, existe um formador de mercado para opções de PDG, então não teríamos problema de liquidez. O fato é que a acumulação aqui não indica uma retomada ainda da entrada de força compradora, sempre lembrando que no final do ano as coisas são um pouco mais devagar, então não vamos ter grandes movimentos, talvez aí algum reposicionamento de carteiras nessa semana e algum reposicionamento para o começo do ano que vem, né? Mas o fato é que as construtoras, assim como a MRV, continuam um pouco travadas aí. Pode ser, né, para quem gosta de comprar barato, para quem gosta do retorno à média num prazo um pouco mais longo, ela estaria mais interessante aí, né, preços baratos. Se a gente olhar num prazo um pouco maior ali, né, sem muita filosofia do assunto, aqui está bem claro que ela está mais próximo de um fundo do que de um topo. Então, num prazo um pouco maior, a gente está olhando com prazo aqui desde começo de 2011, a gente está olhando 2 anos de histórico aqui, não é tanto assim, mas já dá para a gente ter uma ideia que aqui a gente está nessa faixa de preço dos R$2 aqui, 2,70, né, R$2, a gente está mais próximo de um fundo do que de um topo. Ela já teve aqui, pelo menos nesse histórico que a gente tem, já teve próximo dos R$10, então estamos mais próximos de um topo do que de um fundo do que de um topo. Olhando a média longa, que é a média de 200 dias, descendente, né? Então confirmando aqui um movimento de longo prazo mais descendente, mas aqui a gente está mais próximo de um fundo do que de um topo, com certeza, olhando desse jeito. Deixa eu ver, o Anareco, o PDF, o Anareco foi essa, Semig 3. Pô, pessoal, só casca grossa, hein? Ninguém quer olhar algumas coisas mais simpáticas, é só casca grossa, só vamos olhar as elétricas. Eu não sei se isso aqui está certo. 21, 26. Bem, a Semig hoje caindo está caindo 4%, algum motivo deve ter. O fato é que as elétricas é outro setor que está bem embaçado aí pela história pela mudança aí, pela indefinição do governo. O mercado não gosta muito de invenção de moda, o mercado gosta de coisas previsíveis, gosta de coisas que andam mais de acordo com as regras. Aqui, nítido, né, assim, depois do movimento de queda, né, influenciado aí pela regulamentação do setor, a gente teve uma quedona que veio testar R$21, 21,13 aqui, eu gosto de falar o valor é exato porque é 21,10. Então aqui depois da quedona já tivemos o nosso famoso retorno à média aqui, a gente muito parecido com o Semig 4, a gente fez aqui o comentário em cima de Semig 4, mas já serviria depois da queda.
tivemos essa congestão, as bandas ficaram laterais e ninguém vai tomar grandes posições aqui também não, se bem que aqui tivemos movimentações bem grandes, bem expressivas, né? A acumulação demonstrou aqui algumas movimentações expressivas, mas a gente está numa congestão. No dia 21, que foi o último pregão, a gente teve essa movimentação aqui de 10%, 11% para cima, algum motivo deve ter também. Seria uma estratégia de rompimento. Para quem trabalha com rompimento já deu para fazer até algum tipo de realização, e hoje abre com esse gapão além de perder tudo, que se tiver certo isso aqui, se não teve nenhuma distribuição de dividendo nem nada, que não indica aqui no gráfico, posso olhar depois aqui para vocês se teve algo do gênero. O que interessa é que essa congestão aqui foi rompida na sexta-feira com força, com volume muito acima da média, teria dado entrada, e hoje abre com gap para baixo de, tá aqui, menos 15%, é isso, né? Eu estava olhando o absoluto. Abre com menos R$4 para baixo e menos 15%, testando o fundo dessa congestão. Uma movimentação bem negativa. Como eu disse, não sei se é alguma distribuição de dividendos, depois eu posso dar uma olhada aí para vocês. Próximo aqui, o J. Barros, achei interessante sua maneira de operar, com o seu horário ao vivo. J. Barros, eu faço chat de estratégias quantitativas de quarta-feira, toda quarta-feira às 17h40, né, com o novo horário aí, era 17h20, agora é 17h40, logo depois do comentário de fechamento do Collor. Toda quarta-feira a gente faz um chat de estratégias quantitativas. Estratégias quantitativas, para quem quer, assim, falando de uma maneira mais simples, a gente tenta operar mais baseado em números e menos em figuras. Eu trabalho bastante com suporte e resistência, regiões de suporte e resistência. A gente trabalha com volume como confirmador. No caso de estratégias de retorno à média, aí, distância da média, porcentagem de fechamento fora de banda de Bollinger, essas coisas. Então a gente trabalha mais com números, é um pouco mais interessante, menos, não é tão visual como a análise técnica tradicional, e a gente tem algumas crenças sobre, colocar minha cara aqui um pouquinho, a gente tem algumas crenças em relação a setups, ao você ter um sistema, escrever plano, cumprir plano, entradas parciais, saídas parciais. Tem uma visão também de finanças comportamentais, assim, trabalhar bastante com a ganância e com medo. É um pouco diferente do padrão aí, sem querer desprezar nem falar que quem está certo está errado. Foi simplesmente a maneira que a gente achou aí de brigar com o mercado. Uma coisa que funciona para mim e para mais algumas pessoas. Para mim, pelo menos funcionou melhor assim. O árbitro está falando sim, teve prometes a seminha, disparou na sexta-feira e hoje descontou, ficou X. Depois eu mostro um gráfico ajustado, então, o árbitro, para a gente não tá falando tanta besteira assim, porque esse é o problema do gráfico ajustado ou não ajustado, né? A gente teve um belo rompimento aí, né, que nem eu mostrei, e hoje aparentemente no gráfico aqui do Shark mostra menos 15, talvez não seja o caso. Eu vou dar uma olhada aqui em outro gráfico, depois a gente dá uma olhada melhorzinho aí, faz outro comentário em cima. Então, só para terminar de responder o J. Barros, é isso. E outra coisa que ele fala, analisar Klabin, podemos dar uma olhada. Eu só opero tendência, principalmente ascendente. É uma maneira, se você opera então você opera tendência de alta, então você tem que ter critérios de o que é uma tendência de alta, quando que está em tendência de alta. Você só opera rompimento ou você opera os recuos também, enfim. Aí, como o Marcão está falando que a CEMIG ajustado está caindo 0,6, então descontando 15 alguma coisa, a distribuição deu, mesmo muito ruim, né, mesmo as notícias sendo muito ruins, a CEMIG distribuiu quase em torno de 14% de provento. Tá bom, hein? 14% tá bom, nem que seja uma vez por ano, maravilha.
Então é isso, respondendo o J. Barros, opero tendência ascendente. Aí é critério, né? É o que a gente sempre defende para você. O que é uma tendência ascendente? Acho que é a coisa mais difícil aí é você definir o seu critério de tendência e qual é o critério de tendência, seja para cima ou para baixo. Quem opera tendência opera a favor da tendência, então vende quando está caindo, vai vendendo, e está subindo, vai comprando. Sempre, o J-Base sempre verifica topos e fundos. Beleza, é um critério, né? É um critério universal. Então a definição agora vamos derivando a coisa. O que é topo para você, o que é fundo para você? Não é uma coisa tão simples. Tem gente que considera que é um rompimento, né? Tem gente que considera a máxima é a mínima, e tem gente que considera abertura e fechamento. O fato é que tenha critérios. O que a gente defende é ter critérios. Então, J. Barros, hoje, no caso, quarta-feira, a gente vai estar falando mais sobre estratégias quantitativas. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário de fechamento também. Então a gente logo depois, acho que eu vou fazer emendado, né? Acho que nem tem sentido, eu vou parar para voltar eu mesmo. Então a gente faz um comentário rápido de fechamento e já meio emenda com estratégias quantitativas. A semana que vem é o Collor que volta aí, faz a programação dele. E eu e o Roxo, a gente fica de férias aí, pega uma semaninha sem fazer chat a semana que vem, e essa semana eu tô meio substituindo o Collor aí. Espero que a altura do que vocês merecem, para vocês não sentirem tantas faltas das análises dele, apesar das minhas análises serem um pouquinho diferentes e usar umas palavras um pouco mais diferentes. Então vamos lá, rapidinho, vamos desembaçar aqui, que eu já estou falando demais. Eu só falo demais no chat da tarde. Então primeiro, Klabin para o Barros, J. Barros, KN4, Klabin 4, o J. Barros. Beleza, né? Olha a diferença. Provavelmente o J. Barros também opera rompimento, depois do movimentão aqui dessa congestão zona, rompimento da congestão com direito a pullback aqui, lindo de livro. Outro rompimento, uma boa perna de alta aqui de setembro até outubro, um mês. Novo rompimento, mas voltou para congestão. E agora na segunda-feira, na sexta-feira, quinta-feira, tivemos outro rompimento aqui na Klabin, com volume bem acima da média. Então trade clássico de rompimento, né? Volume alto, uma congestão mais longa, apesar de ser mais enrolada aqui. Tivemos um certo rompimento falso aqui desse topo anterior, mas ficou sambando. Se a gente colocar aqui o topo anterior, olha como ela fica sambando em torno da linha de rompimento, que é essa aqui, né? Essa linha de rompimento em torno dos 11,95, vamos colocar R$12 aqui, ó. Ela veio para baixo, chegou a romper, voltou para baixo de novo, marcou os 11,10 aqui, 11,11 como suporte, né? Chegou a romper de novo essa linha dos R$12, congestionou em torno da média, as médias aqui começaram a se entrelaçar, veio testar os 11 e pouco de novo, como para pegar fôlego aqui, veio testar a banda de Bollinger inferior aqui de novo, fechou fora, fechou dentro, para quem gosta de retorno à média, mesmo dentro da congestão. E agora na quinta e sexta-feira rompe com volume bem acima da média, com acumulação aqui confirmando o rompimento. E agora hoje chegou quase a fazer um pullback aí, né, da região de rompimento, que é os 12,40. Hoje chegou até 12,46, né? Mas chegou a testar essa região em torno dos 12,40, 12,45 aqui. Não sei se dá para considerar um pullback, um candle só. O fato é que é um trade clássico de rompimento. Tivemos o rompimento na quinta-feira, a confirmação na sexta-feira com volume na média, né? O que, considerando o final do ano, o volume na média já estaria bom para confirmar essa tendência. Então, Klabin bonita, parabéns, J. Barros, espero que seu trade continue. E agora só vai
a condução, né? Onde que vai ser a realização parcial, para onde que a gente vai conduzindo a política de stops aí. Então, stop clássico de rompimento é na mínima do candle que rompeu, esse seria o stop clássico. Se no dia seguinte confirmou, já daria para puxar o stop, mas o meu jeito seria só puxar o stop quando fizer a realização parcial. Como aparentemente não teve essa realização parcial ainda, não chegamos num nível de realização parcial, clássico de rompimento de topo, né, de congestão de topo, a gente tem de 11, vamos colocar aqui, né, 11,20, de 11,20 a 12,40 é R$1,20, tudo conta de padaria, para não complicar muito, né? A gente tem de 11,20 para 12,40, a gente tem 1,20, então 12,40 mais 1,20 é 13,60, que é projetando essa congestão para cima, né? Então, supondo que isso fosse um retângulo, um triângulo, sei lá, algum tipo de figura geométrica que vocês gostem, essa congestão tem 1,20 de largura aqui, né, entre topo e fundo, projetando 1,20 para cima. O objetivo desse rompimento seria em torno dos 13,60. Não sei se daria para fazer alguma realização parcial intermediária aí, ou em alguma formação de candle, algum fechou fora, fechou dentro, puxa o stop para mínima, tal, aquelas coisas todas. O fato é que ainda não dá para a gente saber, mas a condução do trade seria essa. Quem entrou aqui no fechou fora, fechou dentro, também pode estar simplesmente puxando o stop pela mínima, e nós, ao longo de toda essa perna de alta, ao longo desses 7 dias aqui, 6 dias, não tivemos a violação da mínima, nem em fechamento, nem em mínima mesmo. Então daria para estar puxando o stop pela mínima quem entrou na superação ou no fechamento desse candle aqui no fechou fora, fechou dentro, mesmo sendo uma congestão. Então tá dentro, teria comprado em torno dos 11,80 ou 11,80. O fechamento aqui foi 11,71. Então o fechamento, comprar metade 11,71, comprar outra metade nos 11,86, está com preço médio aproximado de 11,80 e alguma coisa, já está com um bom lucro no bolso, né? Quase 10% de lucro em 4, 5 dias. Um bom trade aqui de fechou fora, fechou dentro para quem gosta. Agora chegou a vez da entrada do trade de rompimento, né? E ainda não, só tivemos a entrada na quinta-feira, confirmação na sexta, e aí a política de condução do trade, que também é tão importante quanto a entrada. O Marcão TG, a Suzano B5 no diário retornou a média de 21. Você poderia comentar? Ô Marcão, você tá pegando só pergunta difícil, hein? Começar depois do rompimento, né, que a gente já comentou no chat de estratégias quantitativas aqui, depois desse rompimento tivemos uma boa andada, marcou um topo aqui na região do 7,16 e marcou um fundo aqui no 6,56. A média de 21 não é bem que retornou, né? A média se aproximou deles. Então como a média vamos voltar para a tela aqui, né, para ficar mais fácil para vocês. Como a média se aproximou, está num movimento ascendente aqui, né, depois da quedona anterior aqui, como todo o mercado, né, a partir de março, caiu a partir de março, fez fundo em torno de junho, julho, congestionou, rompeu a congestão e voltou numa tendência de alta maior. Já está com a média de 21 próxima de novo, possibilitando, né, uma entrada num trade de rompimento do 7,15, 7,16 aqui, que coincidentemente é o fundinho aqui também, então é uma região de resistência mais importante. Objetivo realização parcial, outra região importante no 7,50, 7,60, que é o topinho da congestão, o fundo da outra congestão e a banda de Bollinger aqui superior, que é as bandas que normalmente eu uso. Mas é um trade, como é uma congestão pequena, é um trade de bem mais curto prazo, com alvos menores e stops mais apertados. Mas já até está configurado uma congestão, a gente já tem o topo da congestão, o fundo da congestão, entradas parciais, né? Como aqui ela também ela teve um rompimento e congestionou de novo e voltou para a congestão, pode ser oportunidades de entrar. Ela realmente continuam as 3 médias ascendentes, média de 5 ascendente, média 21 ascendente, média de 50 ascendente.
Então, tendência de alta, fácil de operar, como o J. Barros aqui falou, é mais tranquilo comprar todos os recuos. Ela teoricamente já recuou, mas para mim é uma perna de alta e uma congestão, né? O rompimento dos 7,16, vamos lá colocar 7,14, 7,14, rompimento do 7,14 com volume interessante, geraria nova entrada, mas aí com alvo um pouco mais modesto. O topo da congestão do topo do ano passado, não, no ano passado, de novo, o topo desse ano, de 2012, em 5 de março aqui, não sei se tem mais, vamos dar uma olhada. Até tem, né? Não tem. Aqui é 12. Então, o topo do ano é 8,87. Então, qualquer movimento aí estaria indo buscar essa região dos 8,87, que foi o topo anterior. E se a gente olhar uma simetria mais, mesmo que seja mais enroscada aqui, seria a próxima região mais importante aí de troca, né? Essa região aqui dos 7,80 até 8,80, poderíamos esperar uma congestão um pouco maior aqui pela quantidade de tempo que ficou parado, congestionado, ficou aqui quase um mês e meio andando de lado aqui esse ano. Então, o que a gente espera é que ocorra o rompimento aqui e congestione em torno de um mês, que nem foi aqui no começo do passado. Se a gente olhar, aqui foi o final, né? Aqui foi novembro e dezembro do ano passado, fazendo mais ou menos a mesma coisa que ocorreu aqui. A diferença é que aqui a gente vinha de uma queda e tivemos uma pequena perna de alta para voltar a cair. E agora a gente vem de uma alta desde o meio do ano, com algumas congestões intermediárias. Aí a gente vem de uma alta desde o meio do ano e está congestionando, então pode ser que caia um pouquinho para voltar a subir e repetir toda essa perna de alta aqui. Então ela teria, olhando na simetria, ela teria, né? Engraçado, não, ela poderia vir até os 8,80, congestionar, fazer uma correçãozinha para pegar fôlego e depois repetir toda essa perna de alta que vem aqui da Suzano. Marcão, é isso. Olhando a simetria, não fica tão claro assim, mas o esperado, ou pelo menos o que ela poderia estar fazendo, algo nesse sentido. Próxima, sim, o hábito falando que teve proventos, o Marcão falando que CEMIG ajustado está caindo só 0,6. O JBA sempre verifica topos e fundos. E o Colmeia, Gol 4, qual seria o próximo objetivo? Vamos lá, Gol 4 para o Colmeia. Diminuindo um pouquinho aqui a coisa. Nossa, o meu gráfico também subindo, é isso mesmo, subindo um monte aqui, subindo 12% hoje. Nossa, complicado, hein? Objetivo, depende como é. Objetivo de movimentação, objetivo seria esse topo, né? Aqui 12,92 aqui. Eu não sei se o gráfico tá certo, mas o objetivo seria 12,92, que é esse topo dessa topo, vamos dizer, esse candlezão aqui que parece que erraram, parece uma movimentação errada. Eu diria que o topo mesmo seria algo em torno de 12,20, mas hoje já está rompendo. E se a gente reparar bem, olhando bem mais perto, por enquanto fazendo um candle, é isso mesmo, é isso, né? Tá fazendo um candle totalmente fora da banda aqui, naquela estratégia de retorno à média que a gente tanto gosta, né? Se bem que aqui podia ser uma movimentação mais longa, mas para baixo é mais simples, as movimentações são mais longas, fica fácil. Para cima, talvez a gente tenha que esperar um fechou fora, fechou dentro. O fato é que a gente está de 10,48 para 12,50, a gente está quase 20% longe da média. Então tá fechando de 12 para 12,50, fechando quase 5% fora da banda, né? Essa banda de Bollinger aqui, essa pontilhada aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar lá. Seria essa banda de Bollinger aqui, né? Que eu acabei de marcar. Tá fechando sim. Então aqui é lógico que agora é muito cedo para falar alguma coisa sobre isso. O fato é que fechando com candle desse jeito, direcional,
candle longo, né, bem direcional, fechou bem longe da abertura, bem longe da média de 21, bem longe, bem fora da banda de Bollinger, próximo a uma resistência aqui anterior, tá chamando venda. Isso aqui tá chamando venda, a não ser que ocorra mais um rompimento da máxima de hoje e tal, mas a gente está no começo do pregão, não dá para ficar viajando muito sobre isso. Eu estou só, a gente pode até voltar a comentar como é, lembra hoje no fechamento a gente comenta da Gol para ver como fechou esse candle, mas isso aqui se confirmando essa formação aqui, ponto negativo esse gap, né? Mas tá chamando uma estratégia de retorno à média aqui para venda pela distância da média de 21, pelo volume aqui que já está na média agora, na abertura já está na média, independente se tem alguma notícia, se tem algum motivo entre aspas para isso, o fato é que já estaria chamando uma estratégia de retorno à média pela distância da banda de Bollinger, pelo volume que está entrando e por estar numa região de resistência anterior aqui. Ou, como a gente sempre diz, se a gente tivesse próximo do fechamento e esse candle estivesse fazendo isso, a gente entraria com metade da posição. Como eu sempre digo nas estratégias de retorno à média, a primeira entrada o stop fica meio perdido, né? Fica meio um stop meio de desespero aí, fala assim, até onde eu aguento, né? Dá pra gente usar uma porcentagem da volatilidade ou coisas do gênero, mas a primeira entrada, que é aquela entrada com 1/3 da posição, é uma entrada mais arriscada mesmo, por isso que é só 1/3 da posição, e talvez a gente tenha que ter um stop um pouco mais, eu falo perdido, mas é um pouco stop perdido no sentido de sem referência. A partir do momento que a gente faz essa entrada, amanhã faz um candle aqui, a gente acaba então se baseando pelo candle de amanhã, né, na primeira entrada, e daí se tiver a segunda, etc. Mas como é isso, vamos dar uma olhada nela no final do pregão. Deixa anotado aqui, mas se eu esquecer você me lembra, por favor. O J. Barros falando, uma maneira de verificar a tendência é a média de 20 períodos. Se você colocar na cor dos candles, vai verificar quando negativa fica em vermelho. Não sei, mas para mim uma maneira de verificar a tendência é olhar a média de 20, 21, qualquer média que você queira de referência, pode ser curta, pode ser longa. Normalmente você usa uma curta e uma longa, né, para você ver uma tendência de um prazo um pouco maior e ver uma tendência de um prazo um pouco menor. O que o pessoal usa é ou cruzamento de médias, uma média bem curta de 3, de 5, de 8, cruzando com uma mais longa de 20, 21, 50, enfim. E a inclinação da média, né? A inclinação da média também acaba servindo para você filtrar tendência. Mas eu gosto de, como eu disse, eu gosto de coisa bem simples. Então para mim só os topos e fundos e alguma inclinação na média já seria bem interessante. Como eu trabalho com retorno, como a minha visão é mais de retorno à média e rompimento, para mim topos e fundos e rompimento de congestão já funciona bem. Porque a média é média, né? Média é só uma média, mas serve, com certeza serve como referência. O J. Barros falando que usa 8 períodos simples. Tem gente que usa 3, tem gente que usa 3, 8 e alguma coisa, 3, 8 e mais uma, 3, 8 e 21, 3, 8 e 20, 3, 8 e... Aí o ideal seria que cada... Deixa eu colocar aqui minha cara um pouquinho. O ideal seria que cada ativo tivesse a sua média de referência, pode ser 20, 21, então seria uma média, que eu brinco, né? A média curta e a média média. A média curta pode ser 3, pode ser 5, pode ser 8, e a média média pode ser 15, 20, 21, 30. Cada autor aí usa uma média e fala que a ideia foi sua. O fato é que uma média curta, uma média média, uma média longa, para te dar mais ou menos a referência aí das coisas. E o importante é você ter esse filtro. Como eu sempre digo, normalmente, tirando o preço,
no caso da média, o número não quer dizer nada. A média é 10 e alguma coisa, serve apenas para você comparar com a distância, aí sim. E agora a evolução das médias, você plotar as médias, aí já quer dizer alguma coisa, já tem um dado mais interessante. Então, o número absoluto, o que eu quero dizer, o número absoluto da média não quer dizer muita coisa, mas o histórico da média pode dizer. Então, aí que entra a inclinação, que entra cruzamento. Se a média curta fica entrelaçando com a média, confirma uma congestão. Quando existe a agulhada, que é aquela contração de volatilidade, as três médias, a curta, a média e a longa, cruzam no meio do candle e saem abertas para o lado, você opera, né, seja para baixo, seja para cima, você opera essa explosão de volatilidade. Para quem utiliza opções, essa parte de contração e expansão de volatilidade acaba sendo bem importante, é o que a gente usa bastante em opções também. Eu acho que não tendo mais perguntas, o Collor costuma falar bem mais do que eu e costuma falar de mais papéis do que eu, talvez seja mais objetivo. Eu gosto de devagar mais, né? Eu gosto de fechar bastante o assunto aí. Eu gosto, para quem já está acostumado, eu não comento tanto número de papéis assim, mas eu gosto de dissecar bem cada papel. Gosto de detalhar bem aí as ideias, naquele sentido de que não tem nada certo, nada errado, ninguém está completamente certo, completamente errado, simplesmente são visões aí do mercado. Eu acho que já está 1 hora, eu já estou 1 hora falando, eu acho que já está legal, vamos ver se a gente torna mais dinâmico aí nos próximos. A gente costuma, tanto nos meus chats quanto nos do Roxo, a gente costuma tentar falar 40 minutos, 45, para não cansar muito vocês e também não ficar... Chega uma hora que a gente começa a devagar muito, começa a falar muita besteira. Então é isso, a programação, para quem não está sabendo aí, eu vou fazer aí os chats de abertura, a gente comenta alguns cenários, comenta alguns papéis, vou tentar fazer os chats de fechamento também. Eu estou aqui literalmente usando minha internet emprestada, estava no meio do meu descanso, do meu recesso, pediram para a gente fazer aqui o descanso do Collor, substituir ou tentar substituir o Collor, né? Muito difícil, o Collor muito bom, mas como a gente já faz a programação, a gente só esticou um pouco a nossa programação normal, que seria o dos chats de quarta. A gente está fazendo vamos fazer as aberturas aí de hoje, amanhã e sexta-feira, e hoje eu faço o fechamento e faço o meu chat semanal, e amanhã eu faço o fechamento antes do chat do Roxo, de comentário da semana, e o de opções. Não sei como é que ele vai fazer aí, se vai fazer o básico, avançado, enfim, aí é com ele. E na sexta-feira eu faço só de abertura. Lembrando que não vai ter o programa da hora do almoço, porque normalmente da hora do almoço é mais acompanhamento do mercado, é mais acompanhar os calls, né, que ele faz, os calls de compra e venda. Como eu não faço call de compra e venda, não tem muito para falar na hora do almoço aí. Por enquanto é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado presente a todos, valeu J. Barros, valeu Colmeia, valeu árbitro, valeu o Anareco. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa mesmo. Sintam-se à vontade para perguntar, para comentar, para discordar. Se tiver mais alguma dúvida, o meu e-mail é tgkraus@rocks. Vou tentar escrever aqui. Quem quiser me mandar, mesmo no recesso de Natal, pode mandar presente também. Quem quiser depositar um presente na minha conta, eu aceito. Para quem quiser algum comentário, pera aí que eu tô tentando aqui, eu saí do live stream. Depois eu mando aí. É isso. Quem quiser, tgkraus@rocks. Hoje a partir das... Eu vou tentar fazer um pouquinho mais cedo hoje no fechamento. Eu acho que eu entro assim em torno de umas 5 horas. O fechamento é 5h30, o Collor começa, né, às 4h30, mas eu vou começar umas 5 horas mais ou menos. Então eu faço das 5 horas, faço o fechamento e faço o meu programa. Então a gente fala das 5 às 6, talvez um pouquinho, dependendo aí da disposição do pessoal, a gente faz. Valeu, pessoal, obrigado. Tenham um bom dia para vocês, uma boa semana e a gente se vê no final do dia. Valeu, pessoal, obrigado.